Boa noite, amores! Como vão vocês? Tudo jóia? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui nessa live pelo Itaigara Memorial, que é o meu hospital do coração, né, gente? Então, vou fazer uma live sobre cirurgia íntima, que é um tema super bacana, com a doutora Tina. E já já ela tá entrando aí, já já eu vou aceitar ela aí. Um beijo, meu amor. Obrigada pela oportunidade, né, da gente estar fazendo essa live e de sermos convidados. É um prazer tanto para mim quanto para a Tina. A gente está aqui com vocês hoje, viu? Então, antes de começar a live, Tina tá entrando, eu queria agradecer a Dr. Rafael Amoedo, a Dr. Braulinho, a Dr. Fábio, todo mundo que tem toda essa. Peraí, viu, gente, que eu tô botando o Tina aqui com a gente, comigo, com ela e toda a equipe do Memorial. Nosso muito obrigado de coração. Ai, Oi, amiga! Boa oi, noite! Clary, boa noite a todos. Feliz de estar aqui com você falar. E já vou agradecendo junto, claro. Vamos lá. Então, amiga, eu estava agradecendo a toda a equipe do Memorial, o pessoal da diretoria, que nos convidou para fazer essa live, esse bate-papo sobre cirurgia íntima, que é um tema tão atual e tão questionado pelas pacientes no nosso consultório, né? E que a gente tem tanta oportunidade, na verdade, de beneficiar pacientes, de deixar elas mais felizes com elas mesmas. E agradecer ao Memorial a oportunidade, né, da gente estar podendo usar esse espaço deles para transmitir esse recado. Sim, sim, eu já continuo a sua fala, amiga, agradecendo mais uma vez o Itagra Memorial, porque tem sido super Meg, minha pessoalmente. A, a internet está falhando? Ou é impressão minha? Um Tá falhando a pouquinho, internet ou a amiga. impressão? Tá um pouquinho Então falhando, eu vou tá botar a internet. travando um pouquinho. Tá, eu vou colocar no Vai, 4G, tá? Melhorou. bota, amiga, bota aí. Melhorou, agora tá perfeito. Gente, Tina tá tentando conectar, viu? A internet dela de 4G, mas já já ela dá um jeitinho aí. Já já ela consegue. Então, a gente estava agradecendo a todo mundo, ela falando da parceria, porque agora, há pouco tempo, eles Agora foi? conseguiram. A IMEC fez um curso muito bacana de cirurgia íntima, né, meu? Comecei a falar por Eu ia você falar isso. do curso. Obrigada, amiga. Obrigada. Exatamente. Aí eu já vou pegar no gancho aí de novo. Mande ver. Vou pegando o gancho, amiga. Em dezembro a gente fez um curso, foi o primeiro curso cirúrgico de cirurgia íntima, e eles abraçaram assim lindamente. Foram 25 pacientes operadas. Minha bicha, ela não tá conseguindo. Ela vai botando na internet, viu, gente? Eu vou falando aqui, porque meu Aí povo entra de falando aqui novo. que foi. Vai que eu te chamo de novo. Tá, Pode sair. dá. Só para poder reconectar. Minutinho, viu, gente? Deixa ela entrar que eu chamo ela de novo. Tô vendo aqui todo mundo mandando tchau, ó. Um beijo grande, gente. Obrigada, viu? Fabiana, obrigada. O curso foi um sucesso. Eu tenho 12 anos de memorial. Minha segunda casa. Amo, amo. Quando eu chego lá, sou bem recebida desde a porta lá embaixo dos meninos da garagem até todo mundo. Então, assim, eu não tenho como agradecer o carinho de vocês. É onde eu faço as minhas cirurgias, a grande maioria, né, das minhas cirurgias é lá, em esquema de hospital dia, porque minhas pacientes preferem mesmo voltar para casa no mesmo dia, ter a comodidade de voltar para casa no mesmo Agora vai. dia. Então, isso é maravilhoso. Posto várias vezes o carinho que as pacientes têm
de Val, que serve o lanche, falando da equipe, que foi todo mundo super. Então, é o clima, né? O clima do hospital reflete e comunga com a equipe médica, e isso reflete no cuidado que a gente tem com as pacientes, né, amiga? Eu acho isso super bacana da equipe, né? Eu me sinto em casa, eu chego lá, eu tô em casa. É, Para eu, mim, isso é muito bacana. eu tenho essa mesma impressão, não tenho esse tempo todo de casa, como disse Clary, mas me sinto em casa hoje. E quando a primeira vez me É, falaram para operar lá, eu fui para conhecer, mas eu me senti tão em casa que agora é meu local de escolha, por tudo ser agilizado. é, E voltando ao curso, esse segundo curso cirúrgico, que foi um sucesso, graças a Deus, a gente teve assim medo por conta da pandemia, mas eles facilitaram tudo. A gente aumentou as salas, deram mais salas cirúrgicas para a gente dividir ai, bem os amiga, foi ótimo. alunos e não ter muita gente na sala, então ficou muito mais seleto e o curso ficou, inclusive, muito melhor, porque ficou mais individualizado para os alunos. Então, É, assim, tenho muita gratidão por todo o empenho que a equipe toda aí que você falou. Vai dos meninos da garagem, as técnicas, as enfermeiras, os maqueiros, todo mundo todo mundo, bem família, um grupo todo legal. mundo. Nota mil. Então, Vamos começar, amiga? vamos começar a falar um pouquinho. Gente, estamos aqui com a sumidade da cirurgia íntima no Brasil e na América Latina. Minha amiga querida do coração, doutora Ana Oh, Cristina Batalha, vulgo Tina. E aí, amiga, eu vou começar a lhe perguntar um pouquinho, porque você é melhor do que ninguém para explicar para as pacientes, que eu tenho certeza que está todo mundo aqui doido para perguntar alguma coisa. Mas quem quiser perguntar, vai sua pergunta, que no momento que eu vou falando e Tina vai explicando, eu vou perguntando as coisas a ela, eu vou lendo a pergunta de vocês e ela vai responder, o que eu puder responder também, eu vou ajudando, tá? ótimo, Então, ótimo, ótimo. amiga, eu queria, acho que a gente pode dividir a vulva e a vagina e tudo de cima para baixo, a gente começar falando de Monte de Vênus, que tal? Pronto, perfeito. Essa divisão, só para entender tudo que tem, porque a cirurgia íntima fica muito vago. O que que tem de cirurgia íntima? Então, a gente trabalha na cirurgia íntima desde o Monte de Vênus, lábios maiores, lábios menores, clitóris, períneo, que é aquela regiãozinha antes de chegar no ânus, e a vagina. Entre a vagina e o ânus, gente. Exatamente. E a Sim, vagina propriamente dita. Então, são várias técnicas cirúrgicas de todas as áreas. Então, tem várias particularidades. Então, a gente pode começar, como você falou, pela parte alta. Monte de Vênus, vamos, normalmente é o que o amiga, a pessoal gente chama vai de. isso. Gente, Monte de Vênus do Capu do Fusca, trocando em miúdos. Exatamente. Duas coisas normalmente acontecem ali que incomodam as mulheres. Um é o excesso de gordura, fica aquele volume grande, que é comumente chamado capô de fusca. E aí a gente tem como fazer técnicas cirúrgicas de diminuir essa quantidade de gordura e retirar o excesso de pele. Mas muitas vezes a paciente perdeu muito peso, fica com a impressão que está com excesso daquele tecido, mas na verdade não está. É excesso de pele, de tecido. Então isso acontece muito comumente quem perde peso. Então se perdeu uma grande quantidade de peso, se você olhar, fica parecendo um saquinho, assim, meio pesado, mas não tem muita Como se substância dentro. dobrasse, né, amiga? Como se dobrasse uma pelinha. É até comum a gente ver nas pacientes um pouquinho mais gordinhas. Na cicatriz da cesárea, às vezes fica Perfeito. aquela fibrose e fica como se fosse um saquinho mesmo, gente, dobrado por cima Que da é vulva propriamente dita, né? E exato, aí, amiga, explica um que pouquinho. A parece uma gente tem como bananinha. reduzir tanto a pele quanto a... A gente reduz tanto o excesso de pele Odeio e aquilo. faz um As pacientes lift. também se É, queixam horrores. o lift de vulva que a gente chama, amiga. Não fica caidinho, a gente tira o excesso de pele e suspende. E isso dá um up também na vulva, na região dos grandes lábios. Que às vezes ele tá meio murchinho e quando você suspende a pele da vulva, ele estica. Então, muitas vezes Ele, ele
a rugosidade dos grandes lábios sai Melhora. junto, melhora muito. Exato. Então, isso daí a gente faz. Outra é a cicatriz. Às vezes, na cesárea ou em alguma cicatriz prévia que a mulher tem abdominal, tem retrações, tem abaulamento, faz uma curvinha. E isso daí a gente retira também na cirurgia íntima. Mercadinho. Exato. Tá dando para escutar? Amiga, às vezes estava um pouquinho, mas não, não tá coisa pouca. É, né? Som, Eu tava agora ao vivo e tava ótimo, não sei o que que aconteceu. Ó, peraí. Vá Vou de... devagarinho, que a gente vai indo devagarinho. Vou agora pra varanda, mas não é possível que eu não consiga ir na varanda falar. Vou andando pela Vai casa, vocês vão conseguir. conhecer a Calma. casa. Mora lá. É, bonita a casa, amiga. Vou virando a Sinal. luz, ó, vou virando, mas mora lá. Diz. Vai. Então, essa é a primeira, que seria, na verdade, o monte de Vênus com a cicatriz e tudo que está envolvido, ou seja, excesso de pele. Quando a gente desce Ou um seja, pouquinho mais. tá, amiga, é isso. Deixa eu lhe perguntar. Nessa cirurgia de monte de Vênus, você também, uma vez você fez lá no memorial, que eu me lembro, uma de uma cicatriz que ela tava, acho que invertida. Lembra disso? E aí você e Cris, aí vocês tiraram aquele pedaço, foi até uma cirurgia um pouquinho mais demorada para comportar lá. Isso, E a gente esse melhora lift. Então, a cicatriz. é isso. E aí aproveita e puxa tudo, né? Porque às vezes, além da gordurinha, gente, desse coxinzinho que ela tá falando, ou às vezes do excesso de pele, ainda tem uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz que, em vez de ficar sorrindo para cima, como geralmente a gente faz na cesárea, eu não faço mais, mas que elas fazem na cesárea, é invertida, às vezes por algum hiperdistensão do abdômen ou qualquer coisa desse tipo que tenha ocorrido durante o parto. E aí é legal porque elas conseguem tirar toda a cicatriz e ainda a gordura, né? Que melhora também. Começa a... Tira a gordura ou o excesso de pele, né, amiga? Você consegue... Exato. Claro. E muita gente não tem noção, enquanto o Ô, monte de gente, agora o Vênus meu que tá... é o meu, seu, a gente tá bem, viu? Eu já tô na varanda. Ô, amiga, eu tô aqui, eu tô aqui com todos os tracinhos. Eu Melhorou, também. gente? O meu aqui Que tá bom! com... Melhorou. Testei antes. Eu Ai, também, isso amiga. me mata. Testei Não, já antes, tá fiz um bocado de ótimo. teste para ter certeza que ia dar certo. Mas Ninguém vai merece dar. essas fibras que dizem que é fibra e a internet fica assim. Vai dar. Vamos Vai dar descer, sim. amiga? Vamos Eu descer. acho que Então, assim, agora... só um adendo. Às vezes as pessoas não sabem o quão importante é um detalhe desse para a vida da mulher. Então, às vezes parece que é algo simples. E sempre quando eu falo da parte de cirurgia íntima ou estética íntima, que às vezes uso esse termo, eu sempre gosto de deixar bem claro, gente, não é uniformização, não é padronizar nenhuma mulher, mas o importante da gente estar aqui falando desse assunto é mais para divulgar. Existem tratamentos para você que quer fazer alguma coisa, você que se incomoda com alguma coisa. Não é para padronizar, nem levantar uma bandeira de fazer cirurgia íntima. É só para levar o conhecimento do que pode. Eu já fiz cirurgia de senhora de mais de 70 anos, de virar e falar: ai, doutora, se eu soubesse que isso existia antes, minha vida sexual teria sido completamente diferente. Então, ou como hoje eu atendi paciente de 20 anos de idade, de falar: doutora, eu não consigo namorar de luz acesa, que meu namorado me toque, ou que faça algo para ele sentir o volume. Eu me retraio, eu não tenho coragem. E são pequenos detalhes que cada um, Fica com vergonha. quem tem o problema, sabe de socar o aperta. Então, seria mais no intuito disso. Exato. De divulgação. Exatamente. Existe, Lari, um mural da vagina de Jamie McCartney, que é um artista inglês. Ele
É o mural da vagina. Ele tem 400 moldes em gesso publicado de mulheres com vulvas diferentes. Na verdade, são vulvas, ele botou o nome de vagina. Onde mostra que as mulheres são diferentes, o corpo é diferente e não existe padronização. Então, mas eu sempre levo em consideração o que, que a mulher traz. Então, hoje já vem muitas mulheres já direcionadas, porque pesquisou, porque viu, e já vem para fazer a cirurgia íntima, mas paciente normal que eu vá examinar nunca vai ouvir eu perguntar, isso aqui lhe incomoda? Se incomodar, a Lhe paciente incomoda vai... porque vai relatar. É. E aí a gente vai entrar numa coisa que hoje é muito comum a gente se preocupar com o que fala. Então, coisas que há 10 anos atrás, Sim, verdade, amiga. como ruim, não tem nada demais falar. Gente, amiga, a conexão parou um pouquinho. Repete aí devagarinho, Certas de novo. coisas A questão da. agride outra pessoa que está do outro lado e você tem que se preocupar com o que você Sim, fala. Porque hoje é inadmissível se ouvir certas coisas. Então, eu falei, por exemplo, o tal, amanhã é dia de branco. Não, a gente não admite mais falar isso. Hoje, 2020, isso não com se certeza. fala, porque você agride as pessoas. Então, não tem mais isso de ser cultural. E a gente traz isso daí também para a cirurgia íntima. Por exemplo, E, antigamente, amiga, é, e a gente aprendeu na faculdade, o claro, que eu ia lhe dizer é que ninfas, grandes lábios, pequenos lábios, né? não existe Que hoje mais em dia isso. foi até uma coisa que eu aprendi com vocês. Eu fiz, viu, gente, o curso de cirurgia íntima com ela. E hoje, até para você falar isso, quando a paciente chega para você e até ela falar, doutor, eu tenho meus lábios internos ou meus lábios externos, ou meu pequeno e grande, que é hoje a nomenclatura certa, né? Interno e externo. Ela vem falando, eu tenho meu pequeno lábio muito grande, como se aquilo fosse para ser pequeno. E, na verdade, nós somos uma raça mista, né, amiga? Brasileiro é muito misturado. Então, cada etnia tem uma vulva e um tipo de vagina diferente, uma anatomia diferente. E eu acho que o mural da vagina, como você estava falando aí, que ele tem várias vulvas e várias vaginas, cada uma é de um jeito, e se a pessoa está bem, está feliz, maravilha, você não precisa fazer nada. Mas se aquilo te incomoda, óbvio que a gente tem como melhorar, a gente tem como deixar você mais autoconfiante, mais feliz, mas porque a cirurgia não é só uma questão funcional. É para você ficar feliz, é para você ficar bem, é para você se aceitar, Exatamente. se gostar, né, amiga? Exatamente. Então, a gente vai usar o termo lábio externo e o lábio interno, e não mais grande lábio e pequeno lábio. Pequeno lábio Ou ou ninfas, viu, ninfas, gente? Porque a gente ainda falava muito em ninfoplastia, que é a do lábio interno, que é uma muito comum, né, que é a né mais amigas? comum. As pacientes se queixam Aí mais. a gente entra nela agora. 80% da procura para cirurgia íntima é da labioplastia menor, que é aquele interno. Então, é essa cirurgia que é a mais procurada. E muita gente acha que a cirurgia íntima se resume somente à labioplastia menor. Então, não. Mas a labioplastia menor é realmente a mais procurada. E, normalmente, ela vai associada ao clitóris. O que leva a mulher a procurar fazer a cirurgia dos lábios internos? Normalmente, não é a parte estética. A parte estética de visual dela perceber mais aquilo. Mas essa parte interna, ela é uma semimucosa. Então, ela é muito fininha, não tem a queratina espessa, que é de proteção que a gente tem na pele, principalmente na vulva. Então, vocês veem que a vulva é muito mais grosseira, o tecido, que ele ali aguenta impacto, é roupa, relação sexual. Então, ela é É mais calça grossa. É jeans, calça é relação jeans. sexual. Então, essa partezinha de dentro, semimucosa, não tem essa proteção. Então, se ela se exterioriza demais, o corpo vai tentar se proteger. E ele vai tentar se proteger como? Fica mais escuro, porque quando a gente está com algo agredindo, a gente escurece. Ele fica mais espesso, fica mais rugoso, tudo para se proteger. Mas mesmo assim ela é fina. E aí, às vezes, essa mulher vai botar uma calcinha de renda, fica furando ela nos buraquinhos da renda e dói. Ou Essa então, amiga, aquela calcinha que não tem fundo,
Elas se Também. queixam muito, as pacientes que têm os lábios internos que são um pouquinho mais volumosos, elas se queixam bastante de incômodo. Até na hora da penetração, às vezes, tem microfissuras por conta do atrito, porque o volume, às vezes, faz ele entrar no canal Exato. vaginal junto com o pênis, E né? machuca. E isso causa dor, causa desconforto. Aí muitas vezes, antes de ter relação sexual, peraí que eu vou arrumar. Aí ela tem que abrir para poder conseguir ter a Tirar e penetração. abrir. Fora as mulheres que fazem bicicleta, ou o volume às vezes é tão extenso, né, tão grande, que em roupa íntima, um biquíni ou uma roupa de malhar, de ginástica, faz um volume grande que chama atenção para quem está de fora e ela não quer chamar atenção para o seu órgão sexual. E isso daí também a leva. Claro, eu tive uma paciente, para vocês verem que não é só visual, estético e modinha, ela cega, uma paciente cega, que não conseguia ficar de calça jeans por muito tempo porque machucava. Então, como é que você diz que essa pessoa tem algum padrão estético? Não é só isso. Nesse caso é fisiológico mesmo, né, Exato. amiga? Não é, Funcional, na né? Como a gente verdade. chama. Funcional, E sim. lógico que existem as pessoas que querem somente só do ponto de vista estético. Cabe a nós médicos darmos um freio também. Olha, isso daqui tá Não dentro, tem não teria necessidade. necessidade, vamos conversar. Tem uma coisa chamada dismorfismo corpóreo, que é você se ver de um outro jeito, que não é, digamos assim, o jeito ali do espelho. Então você se enxerga de um outro jeito. E a gente tem que ter um limite com isso daí para saber dar um freio e explicar para o paciente que é um procedimento cirúrgico. Todo procedimento cirúrgico tem suas possibilidades de complicação. Então, você pegar algo que está E risco, tranquilo, né, amiga? exato. Os riscos dessa cirurgia são baixos? São. Mas pode dar infecção, Temos. pode dar deiscência, que é a abertura dessa cicatriz, pode dar hematoma. Hematoma. Então tem que ser realmente muito criterioso para estar indicando por indicar. Então a gente também realmente é bem criterioso. E junto com a ninfa, Clá, a gente sempre associa e olha uma O dupla, o clitóris. clitóris. Às vezes a paciente, Gente, você já as viu? pacientes, amiga, já vi alguns e vi com vocês, né? E as pacientes, engraçado que as pacientes não acham que ali se pode mexer, porque todos têm medo de perder Sensibilidade. a sensibilidade, de ficar sem sentir orgasmo. E é óbvio, se você for botar isso na balança, muitas que gostariam de operar o clitóris, se for para achar que não vai mais sentir nada, não vão querer, né, amiga? E na verdade não é, gente. A sensibilidade, assim, risco existe em qualquer cirurgia, mas a sensibilidade é preservada. Hoje a técnica que as meninas fazem é uma técnica que elas conseguem tirar só o que está externo, só a parte que está volumosa ou que cresceu por uso inadequado de hormônio e fazer uma aplicatura. Que é isso? Não é um capuzinho, elas conseguem colocar isso para dentro sem mexer no cordãozinho que tem dentro, que é o que dá a sensibilidade, que é o que deixa você sentir o prazer. Então, para quem tem esse receio, tem esse medo, Tina vai explicar a técnica toda, mas ela está juntando, gente, a clitoroplastia com a plástica de lábios internos, porque não adianta você diminuir os lábios internos, pensa aí na anatomia da vulva, e aí ficar o clitóris para fora. Não Exatamente. adianta, né? Aí você Eu sempre tenho. mexeu e ela vai acabar desgostando mais do que Exato. gostando, né, amiga? Aquela. Tem a impressão que vai ficar um pintinho. Exato, amiga. Eu normalmente acho que fica parecendo o nariz, se você só mexer É, na parte do meio. Os americanos usam um termo chamado orelha de cachorro, porque fica aquele triângulozinho ali em cima e aqui embaixo ter feito, a gente fala limpar, né? Porque a gente não retira o pequeno lábio todo, a gente diminui ele para ficar no tamanho mais verdade. ou de melhorar a simetria. É só tirar o que Em o relação, excesso, digamos assim. exato. Em relação ao clitóris, a gente faz 3 técnicas cirúrgicas. Seria a ressecção do capuz com lifting desse capuz, então diminuindo aquela pele que fica em volta. Aí, para você que é leigo, que está assistindo, é como se fosse a cirurgia do homem que está com excesso de pele. Aquele excesso de De prepúcio. fimose, E aí gente. você tira só o excesso, não vai mexer no pênis e fica tudo ótimo, não tem problema nenhum. Tem a possibilidade da gente mexer no clitóris? Tem. Clitóris grande a gente faz. Normalmente, a maioria a gente resolve com aplicatura, a gente só
repuxa ele um pouquinho para dentro e aí ele fica no tamanho ótimo. Quando é muito extenso, que são clitóris que passam de 5 centímetros, e olha que 5 centímetros é um tamanho bem significativo, se passar de 5 centímetros, a gente tem que fazer a clitorotomia, que é retirar um pedaço. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum risco, assim, nenhum caso, né, de perda de sensibilidade. A gente nunca teve. Mas é um risco quando faz a retirada de um pedaço. Mas graças a Deus a gente nunca teve, não. Então, em clitóris seria isso. Para completar o trio, aí a gente olha os três, né? Você vê o clitóris, vê os lábios internos e, por último, você está vendo o plicoma, que é uma pelezinha que fica ali no períneo, indo para o ânus. Às vezes tem um excesso de pele ali. A gente já teve paciente com esse excesso de pele de 4 centímetros. Então, às vezes, ele é muito grande. E é super grande, né, amiga? Exatamente. Isso pós-parto, amiga? Não necessariamente. Pós-parto? Tem gente que é genético. Não. No Que pós-parto... fica maior mesmo assim. Nunca peguei um tão grande, na verdade. Tem. No pós-parto, claro, a gente tem as epísios, que também é considerado uma cirurgia íntima. Às vezes a gente precisa... As epísios, antigamente, hoje em dia, a gente já não está tendo mais as epísios, então a gente já não pega com tanta frequência, mas os partos antigos, a gente às vezes pega umas retrações, umas marcas de ponto bem... Isso que eu ia dizer, amiga. Às vezes, quando a gente... Eu vou mudar de assunto, gente, mas espera aí que a gente volta. Quando a gente ia fazer alguma colpoperineoplastia, que é a cirurgia funcional, gente, da vagina, a gente, às vezes, tinha que melhorar essa parte do corpo perineal, que é essa pelinha entre a vagina e o ânus, porque geralmente ficava uma retração de fibrose grande por conta dos cortes, das episiotomias, dos partos. E, às vezes, essa parte da cicatriz incomodava mais a paciente do que a laxidão, do que a frouxidão da vagina. Com certeza. De tanto que retraía. E a cicatriz não tem elasticidade. Então, muitas vezes, corta, faz fissura na região e dói. Essa fissura crônica dói na mulher. Então, a gente trata as fissuras também, que são cortezinhos que acontecem nessa mucosa do introito vaginal. A gente muitas vezes faz cirurgia recortando, tira essa cicatriz, vai fazer uma nova, e aí a gente coloca umas células mesenquimais ou totipotentes com PRP, plasma rico em plaqueta, para poder estimular essa cicatrização de uma forma mais elástica, digamos assim, dando uma melhor qualidade. A gente teve um caso bem interessante. Agora, a paciente de Clary. Recentemente, um caso bem interessante de uma paciente com atrofia vaginal, com a fissura grande, que a gente fez tudo e nada resolvia. E eu mandei para a Tina para ver se o laser conseguia fazer com que aquelas células se regenerassem em paciente jovem, e fechasse aquela fissura. E aí, Tina acabou tendo que fazer esse PRP aí junto com o laser. E aí conseguiu. Graças a Deus teve alta, já voltou. Nasceu. Bom demais. O resultado dessas cirurgias, desses procedimentos, traz uma gratificação pessoal muito grande, porque você resolve problemas, às vezes, muito antigos. E quando a mulher está com algum problema sexual envolvido e consegue resolver isso, realmente você devolve muda a vida sexual, né? Elas vêm muito felizes mesmo e gratas, geralmente é isso. Bom demais. Amiga, e agora o lábio externo? Eu tô perguntando porque, assim, as minhas pacientes mais velhas ou que perderam muito peso, com a deficiênciazinha de colágeno, geralmente elas têm se queixado, têm começado a aumentar a queixa, na verdade, do excesso dos lábios externos. Com o passar dos anos, da idade, a perda de colágeno fica murchinho assim, penduradinho. E aí, fala um pouquinho. A gente tem algumas coisas para serem feitas nessa região. Normalmente, toda paciente, quando chega, fala assim: eu queria botar um ácido hialurônico para poder encher um pouquinho. Mas nem sempre isso só é o suficiente, ou nem sempre resolve com isso. Uma das possibilidades, e aí eu vou entrar e botar alguns exemplos, claro, a mais. A paciente fez cirurgia de obesidade mórbida, que perdeu muito peso, ou se você perdeu peso, independente de cirurgia, você fica com excesso de pele. Paciente que faz uso de hormônios androgênicos, que faz a lipodistrofia. Como um dos exemplos é a paciente que usa gestrinona, perde gordura, diminui mama, diminui gordura como um todo, mas diminui gordura lá também.
Então, esse excesso de pelezinha ali, a gente muitas vezes faz um pequeno recorte, coloca, tira, né, um excessozinho de pele, puxa essa pele para dentro e sutura exatamente na linha do sulco interlabial, entre os dois lábios. É uma cicatriz que não fica visível e você Ou tira. seja, gente, a cicatriz É, desaparece. é excelente porque você não visualiza, você tira aquele excesso de pele e evita que a paciente tenha que, uma vez por ano, investir em colocar ácido hialurônico, que é o que normalmente todo mundo É. procura. A gente pode usar ácido hialurônico? Pode, é maravilhoso. Ácido hialurônico, gordura autóloga, a gente tira a gordura da própria paciente de algumas regiões um pouquinho Isso, e e enxerta, né, coloca, amiga? enxerta nela. Mas essa gordura, a depender do que seja, vai ser reabsorvida. Se for uma paciente que usa é, gestrinona a longo prazo e vai continuar usando, ela vai absorver, Vai né? absorver também. Hoje, claro, a gente faz uma mistura da gordura autóloga, que é essa aspirada, lipoaspirada de alguma região da paciente, junto com o nanofat, que são nanopartículas da própria gordura da paciente, que é filtrada, filtrada, filtrada em vários filtros, Que é, até ficar pouquinho. Esse nanofat, ele estimula a vascularização e diminui a necrose da gordura. Então, a gente consegue que o enxerto autólogo, que é da gordura da própria paciente, dure por mais que tempo. fique É, mais exato. tempo. Mas A parte que murcha, tá aqui, Sani tá perguntando. Sani é uma paciente queridíssima minha. Amiga, a parte que murcha são dos lábios externos, tá? uhum, Porque com o passar do tempo, a gente vai perdendo colágeno, que é o normal mesmo com a idade. E aí ela fica penduradinha. Dói? Não dói, meu amor. Você vai estar dormindo. A gente vai lhe operar lá no DEI, lá no Integara Memorial. Você vai chegar lá com a equipe maravilhosa, um anestesista top, vai lhe botar para dormir o sono mais gostoso da vida, que é o sono de Propofol. Quando você acordar, já acabou tudo. é. Não vai ter mais nada, você não vai estar sentindo nada. Então, é um conforto. Não todas as cirurgias que Tina está falando, a gente consegue fazer em Isso. consultório. Algumas menores a gente consegue, mas a gente prefere fazer lá, porque é muito mais confortável para Ô, vocês. claro. Ainda mais se a paciente tiver plano, né, amiga? Não tem por Exato. que submeter a uma dor dessa, a um desconforto desse. Tem um lugar que a gente gosta de operar, que a gente confia, que tem tudo para a gente fazer. Então, esqueça que por dor, você não vai deixar de fazer seu procedimento Sim, lindo. e o plano de saúde é tranquilo em relação a isso. Eles liberam de forma bem tranquila. Tem um caso engraçado, foi lá mesmo no Itagara, acabou a cirurgia, eu estava ali escrevendo, aí a paciente foi acordando, e aí falou, doutora, doutora, aí eu me aproximei, né, para ver se ela estava sentindo alguma coisa. Aí eu falei, Dila, nunca mais ofereça a possibilidade de fazer no consultório. Isso aqui é bom demais. Tava acordando do, Não Tava existe. acordando da Não anestesia, um existe. sono profundo, bom, e você acorda, já acabou tudo, já passou tudo. Já acorda Fora a ótimo. segurança, né? Claro, uma única vez, e Não. aconteceu comigo lá, eu já tinha operado a paciente, ela descido para a enfermaria, e eu estava em outro procedimento cirúrgico, e a enfermeira falou, doutora, a sua paciente está sangrando um pouco. Aí eu falei, sobe ela para eu ver. Então, isso que você faz no Fora consultório, essa segurança. você tem um riscozinho da paciente ter algum sangramento maior, a gente faz anestésico local e tudo para ela não sentir dor. Então, muitas vezes ela acha que não fez cirurgia, porque são procedimentos que, apesar de parecerem que são super dolorosos, não são, pós-operatório é bem tranquilo. Não são. E aí ela acha que não está operada e resolve fazer. Já tinha paciente que resolveu fazer mudança de casa, né, operada no dia seguinte da operação, porque realmente o pós-operatório é tranquilo. Então, às vezes, rompe um ponto. Então, o fato de você estar num ambiente ali hospitalar, com toda a segurança, a Ele enfermeira está de olho lá. traz segurança para o paciente e segurança para a gente, né, Exatamente. amiga, que está operando. Então, A eu gente faz prefiro. cirurgia de endometriose, faz cirurgias maiores, né, com tranquilidade lá. Então, uma cirurgia que teoricamente seria não menor em termos de tempo, gente, que as meninas elas não fazem cirurgias íntimas, elas Bordam. fazem obras de arte. Então, às vezes eu estou operando uma paciente de endometriose, um pepino enorme, leva o mesmo tempo delas bordando lá, ó, o quadro delas. E eu fui paciente de TIN de Cris, gente, de cirurgia íntima, então posso dizer a vocês com toda segurança. É uma cirurgia tranquila, a recuperação para mim, cada um tem um limiar de dor. Elas fizeram a minha laser lá no Memorial.
Cada um tem um limiar de dor. Eu descobri que meu limiar de dor deve ser altíssimo, porque eu não senti dor nenhuma. Meu pós-operatório foi assim, Graças tranquilo. a Eu fiz numa Deus. quinta. No sábado eu estava na rua, Saracutina, ainda levei É quase bronca. infarto, Ainda porque os levei bronca. olhos na rua viram daí, ó, no clube. Vou dizer logo, no clube, 2 dias depois de operada, é quase infarto. Mas vocês não façam isso, não façam, porque eu tava fora de mim, minha gente. Foi É por o que eu isso. falo, a Não paciente façam não isso para não você. está sentindo dor, acha que não operou, Pois é, uma vez da mudança da casa, eu fui pro clube. Não tinha mudança para fazer, eu fui mas pro ficou clube. quietinha no clube, amiga, né? Eu já soube que você ficou quietinha. Fiquei citadinha, fiquei É. citadinha. Eu saí de casa, gente, no segundo DPO, tipo, no segundo dia pós-operatório. Mas é bem tranquilo, porque a gente está dormindo. Quando acorda, os anestesistas já fizeram analgesia venosa, então você até demora para começar a voltar a sentir o lugar. As meninas sempre deixam um gelinho, o pessoal lá faz uma compressinha com gelo, então até a chance de hematoma e de deiscência diminui, né, amiga? É Exatamente. bem tranquilo. A gente Exatamente. faz procedimentos maiores e fica bem segura e bem tranquila. Então, procedimentos como cirurgia íntima, que demoram praticamente o mesmo tempo, mas que são mais superficiais, a gente faz com bem mais Agora, tranquilidade. claro, tem uma cirurgia ainda que aí eu vou falar, porque todo mundo hoje em dia já esquece que faz parte da cirurgia íntima. A colpoperineoplastia. Gente, vocês acreditam que eu não tinha botado isso no tema? Tina me ligou antes só pra gente combinar, né, como é que ia falar. Aí ela falou, amiga, e colpoperineoplastia? Eu falei, ai, amiga, não tinha botado isso como cirurgia íntima. Que a gente fica tão ligado na questão estética, que os pacientes chegam reclamando de falta de volume, ou excesso de volume, ou que quer assim, que quer assado, que viu a da amiga, a de não sei quemzinha, e que quer igual, que a gente fica esquecendo da parte funcional mesmo, né? Exato. Então, tantas pacientes que hoje voltou a se fazer o parto humanizado, o parto normal, e quanto mais parto normal, gente, mais necessidade da colpoperineoplastia a gente tem, né, amiga? Porque, via de regra, quando o neném passa pelo canal, por mais elástico que seja, tem um tendão que junta, que une os músculos, a gente chama de elevadores do ânus, que eles fazem uma caminha entre a vagina e o ânus, separam a vagina do ânus. Então, quando o neném passa pelo trajeto, esse tendão que liga os dois, gente, abre. E mesmo que a gente não precise de epísio, é comum que depois esse tendão ele não volte para o lugar. Então, existe um afastamento que é funcional, que é ocasionado por essas coisas, assim, na grande maioria das vezes, né, amiga, por parto normal. Existem também distopias, mas que não é o caso aqui, mas que a gente precisa corrigir, Eu costumo né? falar, Clá, que é esse afastamento da parede vaginal, e que aí a gente tem que juntar, é muito comparado com o afastamento do reto abdominal, o que fica na frente do útero. Então, a mulher engravida, todo mundo entende o que é diástase abdominal, que ele afasta e fica aquela falha no meio, é a mesma coisa que acontece lá embaixo. Só que a gente, culturalmente, a gente malha a barriga e todo mundo quer ficar com a sua barriga mais chapadinha. Então todo mundo se Mas, preocupa em resolver isso, mas ninguém se preocupa com a parte de baixo. Hoje a gente já fala na obstetrícia, engravidou, vamos fazer um trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico. Está na moda falar e é super importante que a gente frise isso. Fortalecer o assoalho pélvico. E sim, pós-parto, fortalecer o assoalho pélvico. Para a gente, com fisioterapia, a gente tentar juntar isso daí sem precisar fazer procedimentos cirúrgicos. Mas se você não liga para o seu assoalho pélvico e você tem 1, 2, 3 partos e ele vai se afastando, a tendência é que ele fique afastado. E aí você não tem outro jeito como consertar, digamos assim, do que não sendo cirúrgico. Se você trabalha isso, e a gente tenta hoje muito fazer isso, seja com a fisioterapia tradicional, seja com o Encela, que é e eletroestimulação, eletroestimulação, a o encela, né, laser, a amiga? A própria radiofrequência, radiofrequência. tudo para evitar que isso daí aconteça. Então, para a gente juntar o mais que a gente consiga. Mas às vezes, e já tem mulheres que têm esse afastamento. Então, se você tiver essa ruptura, não tem jeito, a gente tem que abrir e fazer essa cirurgia. E é uma cirurgia que dá um bem-estar para a mulher muito bom.
A parte funcional, né? Porque na verdade não é uma coisa que a gente vê, gente, né? Quando esses músculos é, eles se separam, eles ficam afastados, como a Tina falou, não é uma coisa que incomoda ela esteticamente, visualmente. Mas na hora de namorar é uma coisa que incomoda. Às vezes tem um Flatulência. flato vaginal que a gente flato vaginal que a gente chama, que é a saída de ar quando o pênis entra e aí deixa a mulher muito constrangida na frente do parceiro, né? E a Ou da fricção, né, parceira. amiga? E isso hoje A fricção, ela precisa ter a fricção para ter a sua sensibilidade maior. para conseguir isso e para conseguir chegar ao É, orgasmo. Muitas precisam dessa fricção do pênis na vagina, né? Do famoso ponto G, né, amiga? exato, Para chegar lá. exatamente. Então, as cirurgias a gente faz e a gente consegue refazer, não tendão, mas essa reaproximação, gente, a gente consegue refazer, né, de onde quer que esteja, do meio da vagina até aqui. Então, quando a paciente até vai namorar, até fica com medo, doutora, não está muito apertado, não, eu vou conseguir namorar. É. E vai, porque aos Musculatura. poucos aquilo é músculo, o músculo vai se adequando ao estímulo que ele tem. Então, por isso que ela está falando que é tão importante esse fortalecimento do assoalho pélvico antes e durante a gravidez e pós-parto, para você não ter a chance de fazer isso, né? Mas se você não ligou ou não fez, você tem todos esses procedimentos que Tina falou, de todos esses estímulos de colágeno, e se nada disso funcionar, a gente ainda tem o procedimento cirúrgico que a gente faz, você volta no mesmo dia para casa. A recuperação desse, por ser planos um pouquinho mais profundos, demora mais um pouquinho. Então, aí a gente, geralmente, de 15 dias de repouso, mas para namorar 45. Tina teve uma outra pergunta Diga-me. com relação à plástica de lábios externos aqui. Uma das pacientes perguntou quanto tempo de repouso. Eu normalmente, o repouso eu sempre peço para fazer 48, 72 horas. Então eu gosto de operar, que é meus dias fixos até ela aí no Itaigara Memorial, que é quinta tarde e sexta tarde, eu consigo manter a paciente em repouso o final de semana, até domingo. Então ela fica ali em repouso com o melhor amigo dela, que vai se chamar gelo, que ele vai diminuir processo inflamatório, vai diminuir aqueles sangramentozinhos chatos, vai diminuir o edema, né? E também age como analgésico. Então o gelo é o melhor amigo, ficando até domingo. Normalmente segunda-feira a paciente já consegue fazer suas atividades mais normais, porém tem algumas limitações. Eu peço para não estar usando roupa apertada, peço para não fazer atividade física, para não ter relação sexual. Atividade física em relação a quanto tempo, amiga, mais ou As menos? 3 coisas vão em média um mês. Relação sexual, banho de imersão, que a gente chama, que é banho de banheira, piscina, mar, Banho porque de mar, não de deixar úmido, piscina. né? E a atividade física. Normalmente eu peço 30 dias. Muitas dessas mulheres já consigo Por liberar. causa do atrito, Com 15 dias eu consigo liberar algumas coisas. Pode fazer um abdominal, pode fazer braço, mas as malhar pernas, braço. principalmente aquele movimento de adução e abdução, eu peço para não fazer, porque tem risco de alargar a cicatriz. Gente, é o que ela está falando, faz todo sentido. Porque quando você abre e fecha as pernas, pensa na vulva que ela costurou aqui dentro. Quando faz assim, sua cicatriz que ia ser uma linha vai ficar enorme. Então, ao invés de Não você estar faz isso. melhorando, você vai estar piorando. Então, quando for fazer, tem que deixar tudo lindo e maravilhoso. Exatamente. E essa a laboplastia maior, né, do alaplastia externa, ela realmente, a cicatriz fica imperceptível. É uma cirurgia que eu amo, que é muito. Porque fica dentro, né? Exatamente, você não visualiza e você tira aquela rugosidade toda. 2 coisas que a gente faz para os lábios externos. Uma, quando a paciente tem cicatriz de cesárea, e aqui no Brasil, nesse caso, a gente acaba levando um pouquinho de vantagem do que no exterior, porque aqui a quantidade de cesárea é maior. A gente utiliza essa cicatriz, você imagina que você tem um monte de Vênus e o grande lábio, o lábio externo, né, vem logo em seguida. A gente, quando suspende, tira um excesso ali de cicatriz, então a gente corrigindo a cicatriz da cesárea, eu puxo um pouquinho, Já, ele já dá dá um um efeito já lift dá. embaixo, Ele né? já estica e muitas vezes não precisa fazer nenhum corte ali embaixo, só o conserto da cicatriz da cesárea. Quando a cicatriz está boa ou a paciente não tem cicatriz, aí o que me resta é só a parte interna mesmo, e aí eu faço a cicatriz no intersulco, entre os 2 lábios. Não visualiza depois a cicatriz, fica muito legal.
Deve ser índice de sucesso altíssimo, né, amiga? E de Bom, felicidade dessas e pacientes assim, o que também. eu penso, essa paciente não vai estar todo ano tendo que colocar ácido hialurônico para cobrir. E muitas vezes, claro, ela não quer, porque assim, a gente fala de ácido hialurônico que cobre, que deixa mais recheado, é ótimo para hidratar. Mas nenhuma mulher quer ter uma imagem sacular entre as pernas. Então você não vai poder botar muito ácido hialurônico para esticar todas as Muito, rugas, sim. porque vai ficar parecendo Então, saco. até a depender, amiga, de quanto esteja de sobra de pele, e Tem não que- vale a pena você nem tentar o ácido Não, não hialurônico, né? vale. A depender desse excesso, você tem que retirar. Porque senão você acaba dando um aspecto muito ruim. E não é o que ela quer. Ela às vezes acha que é isso. E chega, doutor, eu quero botar ácido hialurônico para poder aumentar. Mas Quando quando você você olha, fala assim, não. explica como é que vai ficar, Exato. Aí às vezes a gente faz esse procedimento cirúrgico aí que é fica simples, é rápido e, e resolve algo mais definitivo, digamos assim. Lembrando que para essa sim, sim. região existe também a possibilidade do laser, mas eu amo a radiofrequência, que estimula o colágeno Mas próprio a dela. radiofrequência é isso, amiga. Mas a radiofrequência talvez combinada com a Perfeito. cirurgia, né? Exato. Porque essas que têm mais queda, mais pitose, né? Que é o nome científico, minha gente, para queda, é, só a radiofrequência talvez para ela não seja, ela vai achar que melhorou, mas não vai sentir tanto a melhora como se você combinar as duas técnicas, né? Exatamente. Eu aprendi bastante no curso das meninas, gente, que assim, às vezes a gente somando essas É coisas, melhor. às vezes a paciente tem é um ganho tremendo para a paciente, porque às vezes uma coisa só a paciente faz e não sente e não visualiza tanto a melhora. Às vezes, quando você combina. E outra coisa legal que as meninas fazem sempre, que eu vejo, é lá no memorial, elas levam, por exemplo, o aparelho de laser. Então, elas vão fazer um procedimento desse de monte de Vênus que não usaria o laser, mas depois elas fazem um laser para uniformizar a cicatriz, para uniformizar. Então, uma coisa que você sentiria dor no consultório, você consegue combinar as duas coisas dormindo. Quando você acordar, tá Toda pronto. pronta. Só falta o laço de É, presente. isso da gente poder utilizar a cirurgia laser aí no Itagra Memorial é, é, é divino. Para mim, sabe que assim, a perfeição. Então, aqui na Bahia é o único local, né, que a gente tem intra-hospitalar para fazer cirurgia laser, em cirurgia íntima laser é lá. É lá. Então, isso daí também ajuda muito os pacientes, porque o resultado do laser é muito rápido. O que a gente vê de diferença quando a gente opera com o bisturi, a gente espera uns 45 dias para o paciente estar com o Ah, resultado. gente, não Com o tem laser, aí comparação. com o laser faz igual a Não outra, tem 48 horas comparação. está dentro do clube. Tá no clube Não, sentada, mas você vai é. pro clube. Gente, não tem comparação. Eu sei que é um investimento, né? Mas pensa que você já vai estar tendo, já vai estar dormindo sem dor. E o internamento, o O pessoal do plano memorial, se você consegue. tiver um plano, eles conseguem fazer tudo. Então, você vai estar investindo na sua melhora, na sua recuperação. E não tem comparação a A cicatrização. cicatrização é rápida. Realmente é. Eu falo com a paciente, com 15 Não, dias, normalmente e ela eu já tem acho um. que dor também, né? Porque o laser não dissipa É, calor igual o bisturi elétrico, né? Então a queimadura é muito menor. Eu acho que por isso, além da dor ser menor, a cicatrização é melhor, exato. né? É mais rápida a cicatrização, porque o laser ele estimula também o colágeno, a elastina, a vascularização, então você recupera esse tecido muito mais rápido, você não queima, como você disse. Muito mais Você tem uma rápido. recuperação rápida do tecido e a paciente volta para as atividades dela normais mais rápido. Então, normalmente peço 15 dias, na revisão de 15 dias, a paciente já tem uma boa noção do resultado final, porque já não tem mais aquele edema, nem nada disso, já tem um resultado bom. Muito bom. Amiga, eu vou puxar a sardinha para o meu Vai. lado. Gente, está acabando, mas tem uma pergunta aqui de uma paciente sobre o DIU, que colocou o DIU no memorial, que não sentiu nada, que dormiu. Não sei se é paciente minha ou de Eu não tia, vejo as mas perguntas. enfim, eu sou estereoscopista de formação e faço muito, é o que eu mais faço no memorial, né? O DIU, para quem perguntou, o que é que acontece, gente? Algumas pacientes, principalmente as nuligestas, ou as pacientes que já estão na perimenopausa, têm um canal Fechado. muito fechadinho e apertadinho. E para colocar o DIU no consultório, isso traz algum risco de perfuração uterina, ou de a gente abrir o DIU, tentar passar e não conseguir, a paciente perder o investimento, que é óbvio que em consultório você acaba dividindo e perdendo com a paciente, né, É. amiga?
E existe a possibilidade, e paciente pós-parto, gente, que a gente fala, tá tudo aberto, o canal tá Ultra aberto, mas o útero mole, tá muito risco amolecido. de roto, Então, existe um risco muito grande perfuração. de perfuração. Então, eu tenho ou pacientes que já fizeram alguma cirurgia de colo, que tem alguma estenose, que é um apertinho. Então, eu tenho, assim, milhares de colegas que me mandam pacientes para colocar o DIU no memorial por esteroscopia, que é uma técnica, gente, que a gente entra, paciente dormindo, vocês vão estar dormindo, com propofol sedados nesse soninho maravilhoso que a gente acabou de falar. É um procedimento rápido, seguro, dura em torno de 15 minutos. Então, você dormindo, a gente entra com a câmerazinha dentro do útero, vê como é que está seu útero, a posição, vê como é que está o canal cervical, se precisa dilatar, se não precisa. Entra com o DIU bonitinho, coloca ele lá. Antes de cortar o fio, a gente entra de novo com a câmera. Ajusta a posição do DIU se for necessário. Vê se o DIU se adaptou à sua cavidade. Até se é uma cavidade muito pequenininha, a gente fala, poxa, a sua cavidade é pequenininha, ficou apertado. Pode ser que você sinta mais cólica ou que tenha um pouquinho mais de sangramento. Mas quando você acorda, já acabou o procedimento, você vai estar sem dor, vai estar segura que o DIU vai ter ficado no lugar certo, né? Que ele não vai sair do lugar e que você não vai correr risco de gravidez ou de sangramento ou de aumento do mioma. Se tiver alguma coisa dentro da cavidade que às vezes o ultrassom não consegue ver, a gente consegue ver na esteroscopia e já consegue tratar nesse mesmo momento. Então, isso que vocês perguntaram, que cirurgia é essa? Não é? É um procedimento de baixa complexidade, que o memorial é pioneiro e que a gente faz, assim, eu, Claro, e acho que é particularmente, né, campeã. faço umas 40 cirurgias mês, gente, desse tipo. Então, é uma coisa muito tranquila, muito simples. E se for o seu caso, se você tentou botar em Não consultório, não conseguiu. conseguiu, ou tentou colocar, ficou fora do lugar, ficou Expulsou. baixo, ou seu limiar de dor não é bom, se você é uma paciente que tem uma pressão já mais baixa, que desmaia com qualquer dor, com algum estímulo de dor pequena, então a gente tem Opção. essa Sem possibilidade. contar que aí no Integra Memorial, pelo menos o dia que a gente solicitar, a gente consegue, né? Seja o Mirena, Kailena, Tudo pelo plano, né, prata, amiga? Isso não cobre, mini. Eu acho que eu já coloquei tudo de todos aí, é também. bem tranquilo. Então, em relação ao tipo, independe. A gente só faz a solicitação do tipo que a paciente deseja ou que tem indicação para uso e a gente consegue pelo plano tranquilamente também. Eu também sou fã. Bichinha que tá aqui, que aqui perguntou, ótimo, doutora, porque sem anestesia não faço nunca mais. Bichinha passou por dor. Por isso, meu amor, que eles, né, tiveram essa sacada que doía muito. E o Memorial investiu nesse material de ginecologia especificamente. E a gente faz muita cirurgia desse tipo lá. E beneficia muitas pacientes, porque ninguém merece passar por isso. Eu fui usuária de DIU, usei Mirena, já 3 e todos os meus coloquei lá no Day, gente, não tem, o conforto não se compara. Você não precisa passar por dor. Só passa quem quer ou quem tem um limiar muito alto e que não se incomoda, mas ou quem está muito apertado de grana e está sem plano, aí você vai fazer um esforço para tentar. Mas se você tem plano e pode, não tem por que passar por isso. Isso aí. Não tem porquê. Não é? Amiga, acho que a gente. Deixa eu ver se Veja, tem mais eu não alguma consigo ler aqui as pergunta. perguntas, nada. Só você. Ô, amiga, eu tô vendo todas. Todo mundo mandando um beijo pra gente. Adri, Ai, Fabiana lindas. Moedo, doutor Rafael entrou. Gel Gama, que é sua fã aqui, amiga. Tem gente Já. batendo palminha. Ah, beijo para todo mundo, gente. Oh, meu Deus. Paciente aqui dizendo com útero retrovertido, coitadinha. Foi Ah, ultra botar no retrovertido dói. consultório. Oh, meu Deus. Porque o ultra retrovertido é muito difícil Não, dele ele centralizar. da gente conseguir É, acoplar. então a gente Exato. traciona mais, mesmo assim ele não vem, aí o risco até de perfuração é maior, né? E aí dói mais mesmo. Exatamente. Exatamente. Outra paciente perguntando que gostaria de colocar o DIU, só que quer engravidar. Pode tirar o DIU no meio? Pode, Pode, qualquer meu amor. hora. Você não é obrigada a ficar com o DIU tempo nenhum. Você só fica o tempo que você quiser. A gente coloca, porque é a sua opção naquele momento, como forma contraceptiva, e tanto eu como o Tina, a gente Levanta a incentiva, bandeira porque a pro gente Dio tem mesmo. nossas ressalvas com etnil e Total. estradiol por milhões de outros motivos que não cabe a gente comentar agora. A gente nem tem tempo para isso, né? Mas aí você coloca, até para você engravidar, vai ser mais fácil do que se você tiver com o Com anticoncepcional oral. certeza.
Faço minhas suas palavras, Clá. Adorei, todo mundo mandando beijo. Beijo, Beijo. Sani. Beijo, Laís, dizendo que botou Dil comigo e que amou. Um beijo, meu amor. Fabiana mandando beijos pra gente, amiga. Parabenizando. Maria também. Beatriz lhe mandando um beijo. Cia dizendo que me ama. Obrigado, meu amor. Um beijo bem grande para vocês. Catinha, um beijo também. Bel Costa lhe mandando beijo, Belzita. amiga. Gente, a gente só tem a agradecer a vocês, né, amiga? O carinho com a gente e a presença aqui na live. E agradecer ao Memorial mais uma Também. vez, em meu nome, em nome de Tina, né, amiga? Em nome da Clisege e da IMEG, a parceria de A sempre, de presteza, a muitos anos. ajuda quando a gente precisa de alguma coisa. Aí eu falo, Precisa de qualquer falo das coisa, cirurgias íntimas, ao Gil, a Adri, que você falou que está aí. A a Adri já me tudo. salvou muitas vezes da paciente esquecer, por exemplo, não tinha o plano, por exemplo, dela não cobrir o Gil. E a Adri, não, doutora, toma, depois a gente resolve, me dá suporte no que for preciso aí, mas para resolver a vida das Não, pacientes. lá a gente está em casa, né, Eu só amiga? tenho Está a em agradecer, casa. gratidão a cada um que trabalha Também, ali. também, E me sinto em casa aí com também. vocês. Também, amiga. É bem esse sentimento. Meus amores, um beijo grande, amiga, um beijo grande. Foi um prazer fazer mais essa Obrigada pela live com companhia. você. E aí, Beijo uma boa grande, boa noite e até noite a breve. Gente, um todos. beijo. As meninas do Memorial, até segunda. Segunda estamos Amanhã eu tô juntas. aí. Vou deixar salva a live, tá, gente? Se alguém quiser ou tiver alguma amiga que se encaixa ou algum familiar, vai estar salva na página do Memorial para quem quiser rever. Um beijo grande, boa noite a todas. Beijo.